boa tarde, boa noite a todos os amigos e familiares. E agora também aos nossos amigos telespectadores do YouTube. Hoje eu tô aqui para apresentar o nosso canal, Gêmeos FF Nossa História. Eu criei esse canal pra gente poder ajudar as pessoas que estão passando a mesma situação que a gente passou. Nós já queríamos ter montado esse canal e ter aberto as nossas histórias e toda a nossa vivência já o ano passado. Nós estamos em 2021, 2020, início de 2020 mais ou menos, que foi os primeiros vídeos que a gente colocou ali dos meninos dançando, de algumas peripécias deles, e só que não deu para dar continuidade no canal, porque o Fábio Augusto, o primeiro gemelar, passou por N cirurgias. Ele fez 25 cirurgias intracranianas devido à hidrocefalia. Ele entope muito as válvulas, né? Ele coloca válvula e entope, ou dá problema, ou não drena. Nossa, é muita coisa. Então, eu praticamente fiquei 1 ano internada com ele dentro do Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis. E não deu para dar continuidade, né, devido a isso. Então, este ano, já as coisas estão um pouco mais calmas, digamos assim. Não que a gente não tenha a nossa correria do dia a dia com eles, mas está um pouco mais tranquilo. Fabrício também, meu esposo, conseguiu remanejar os horários dele na empresa para poder me ajudar um pouco mais em casa. E nós estamos vivendo um mar de tranquilidade. Não podemos falar muito alto isso, porque senão eles escutam e Deus o livre. Então, daí eu resolvi agora montar esse canal e poder mostrar para o público como é a nossa vida, como é a nossa rotina, como a gente chegou até aqui nesses 3 anos de vida dos meninos. Vamos falar um pouquinho sobre as especialidades deles. Fábio Augusto, que é o primeiro gemelar, ele tem hidrocefalia, ele tem encefalopatia grave, ele tem síndrome de West, epilepsia refratária, ele tem espasmos musculares devido à encefalopatia, ele usa gastrostomia, usa oxigenoterapia e válvula de drenagem, agora está no átrio, e ele já usou peritoneal pleura e agora está no átrio da cabeça. Uma duas meningites e uma por ter interrompido a válvula, entupiu, porque o líquor dele é muito proteico. E isso as doutoras me explicaram, e me perdoem se eu estiver falando uma besteira aqui, né? É como se fosse uns grãozinhos de areia, essa proteína, digamos assim, na cabecinha dele, no líquor. E essa areinha, ela vai ali no caminho e ela entope a válvula, porque é um caninho muito fininho que fica lá dentro do cérebro. E daí quando chega ali na válvula, o sistema ele entope. E daí começa a dar a hidrocefalia, começa a aumentar a pressão intracraniana e daí desembola tudo, um monte de coisa. E por isso que o Fábio fez tantas cirurgias intracranianas. Ao todo, na cabeça, foram 25 cirurgias. E ele tá aí, firme, forte. E também, durante esse período que nós vamos estar aqui conversando, eu vou falar das 3 quase mortes dele, que não foram nada fáceis durante esses 3 anos, né? Já de início, já quase morreu, né? E daí, nos outros 2 anos seguintes, uma por pulmão, por ter feito uma depressão respiratória, e a outra agora foi início desse ano que deu descerebração, devido a muita pressão de líquido na cabeça dele. Então a gente vai falando sobre isso,
vamos conversando, eu vou explicando um pouquinho melhor como é que eu sei tudo isso, como é que eu não sei, porque a gente foi vivendo isso e foi ganhando as cacetadas, né? Todos os diagnósticos e prognósticos que a gente recebeu desde o princípio, que não foi nada fácil lidar com eles, a gente não acreditava, a gente não queria ver aquilo como realidade dos fatos, né? A gente sempre viu os meninos como crianças perfeitas, como crianças que só tinham alguma maneira diferente de viver, mas eles são crianças perfeitas, eles são crianças maravilhosas, eles são o que me motiva hoje para estar aqui é eles, porque eu não trabalho mais fora, eu devido a... não tem nem como, né? Foi uma gestação maravilhosa até 25 semanas. Não, 21 semanas. Quando deu 21 semanas e 3 dias, estourou a bolsa do Fábio e eu fui parar no hospital. Aí que começou tudo. Mas isso eu não vou falar hoje, eu vou falar no próximo vídeo. Frederico, ele tem otorrinolaringologista, ele tem fonoaudióloga, ele tem fisiorrespiratória, ele tem a doença de base do Fred, por ele ter nascido prematuro, ele teve uma encefalopatia não progressiva. E ele fez hipóxia quando ele nasceu. E devido a essa hipóxia, teve as consequências neurológicas, né? Hoje, com 3 anos e 2 meses, ele está em investigação de autismo e hiperatividade. Mas que eu já vinha percebendo desde os 8, 9 meses dele que tinha algo diferente ali no Frederico. Que ele reagia de forma diferente, porque tem uma comadre minha que ela tem um neném que eles têm 3 meses de diferença. As reações que o Theo tinha, o Fred não tinha. Então vem demonstrando já sinais de autismo e hiperatividade já desde pequenininho. Primeiro nós pensávamos que era tudo por causa da prematuridade. E pelo tempo que ele ficou na UTI NEL, por tudo que eles passaram. E na realidade não foi, era alguma coisa mais, estava mais escondidinho lá dentro que agora nós estamos começando. Mas espera aí, tudo tem tratamento. Tudo ele pode passar de fases até chegar uma forma mais confortável, digamos assim. Ele não vai sofrer tanto com o exterior como ele tem sofrido hoje. Ele usou traqueostomia durante 2 anos e 6 meses, mais ou menos. Ele tinha um pulmão broncodisplásico e a doença de base dele é a laringotraqueomalácia. É toda essa região aqui do tubo, onde engole, onde respira. Foi me explicado assim, essa região aqui é que nem um sifão de pia, com aqueles anéis e tudo mais. E o Fred, por ter nascido muito prematuro, não estava formado aqui, esse canal. E daí, por causa disso, quando ele era extubado, para aguentar ficar sem o tubo, ele não dava conta de respirar e fechava, fazia apneia. E ele ficava todo roxinho. E daí tinha que ser entubado de novo. Então, no período que ninguém sabia que ele tinha isso, foram 45 dias de UTI neonatal. As médicas não sabiam por que ele não aguentava, porque ele estava, digamos assim, relativamente bem no pulmão, mas ele não aguentava ficar sem o tubo. Aí ele foi transferido também para... eles nasceram no Hospital Regional de São José. Aí eles ficaram nesse hospital, o Fred ficou 40 dias e o Fábio ficou 15 dias. E o Fred, daí, nesses 40 dias, ele ficou no regional, o Fábio no infantil. E a gente fazia aquele, né, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Mas isso vai ficar para outro vídeo também. Agora, hoje eu só tô dando as cartadas do que vai ser daqui para frente. E eu tenho muito o que falar. Eu quase não gosto de falar, né? Então, aí o Frederico foi transferido pro infantil.
Lá no infantil, em 5 dias, eles tinham o prognóstico do Fred. Ele não tinha a retração de mandíbula, como pensávamos que era, e a otorrino fez um exame de vídeo e já logo foi constatado que o problema dele estava aqui. Foi aberta uma traqueostomia e depois com a traqueostomia ele só veio evoluindo. Claro que, e além disso tudo ainda, ele tem cialorreia, que é produção excessiva de saliva. Então a criança usava tráqueo, não engolia, e produção excessiva de saliva. Vocês imaginam como é que era a nossa vida aspirando essa criança? Jesus amado, ninguém acreditava. Porque tinha vezes assim que a gente internava quando eles estavam com uma infecção pulmonar, sei lá, uma bronquiolite. Internava no hospital, já vinham, o Frederico tá internado. Já descarrega uma caixa de som daqui, porque a criança tem que ser aspirada quase que frequentemente. Eu e o Fabrício chegamos a contar, nós aspirava ele, botamos um banquinho do lado da cama dele. De 5 em 5 minutos nós aspirava a traqueostomia dele. Para vocês terem uma ideia de como era difícil lidar com ele pequenininho. E ele daí não pegava peso, sempre estava com problema no pulmão, broncoaspirava. Olha, era a função. Mas enfim. Depois ele usou sonda também durante muito tempo. Depois foi aberto também uma gastro de 2 meses. Até então nós tínhamos levado ele sempre no SUS, sempre parte de tratamento, tudo a gente levava para o SUS. Porém, entrou a pandemia, né, essa pandemia aí, e as coisas começaram a andar para trás. Nós não conseguíamos mais encaixar o Frederico nos tratamentos. O Fábio daí não poderia, né, porque sempre estava internado, mas o Fred, ele ficou praticamente 1 ano estagnado. E agora, então, ele já tinha ganhado alta de muitas especialidades na parte da motora dele, né? E a gente percebe que ele ainda tem alguma marcha meio estranha, ele precisa de TO por causa do autismo, ele precisa de fono por causa da deglutição, ele precisa muitas coisas, né, além. E o Fábio, por ter essa lesão no cérebro, ele precisa de tudo, então. Ele precisa de fono, ele precisa de físio, ele precisa estruturar o corpo, ele precisa firmar o pescoço e consiga andar numa cadeira de roda. Se ele conseguir chegar a esse ponto, eu já me considero feliz. Se Deus agraciar nós e com tudo isso que a gente está movimentando hoje, ele conseguir ficar em pé, conseguir estruturar o corpo dele, andar com uma muleta, ou até mesmo andar com 2 muletas ou com uma muleta, meu Deus do céu, eu fecho Florianópolis e faço um Réveillon fora de época. Esse canal também eu quero ajudar muitas mãezinhas que estão começando nessa vida de UTI neonatal, UTI pediátrica, internação de hospital, recebendo os primeiros prognósticos, diagnósticos, e poder, de repente, com esse canal, nós ter essa aproximação e eu, de uma forma, conseguir te confortar melhor. E você pode deixar nos comentários se eu estou fazendo certo, se eu estou conseguindo te ajudar, o que mais eu posso falar, o que eu posso, de repente, te ajudar, né? E com isso a gente faz uma troca. Você me ajuda e eu te ajudo, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer a todos esses últimos dias. Agora faz 1 mês mais ou menos que a gente vem divulgando um pouco mais o nosso canal e a cooperação de todos, né, da família, dos amigos, nós conseguimos mais 100 inscritos para o canal. Isso para mim já é uma alegria imensa, né, porque eu nunca tive contato assim, e eu fico muito feliz, porque assim a gente pode ajudar mais e mais e mais pessoas, né, e ajudando o próximo, a gente acaba se ajudando também, né. Eu quero também pedir para vocês uma coisa.
curta, compartilhe, deixe seu comentário. Se você sabe de alguém que esteja precisando, que esteja passando por uma situação complicada de internação e coisa, de repente com a nossa história, com a nossa vida, com a nossa trajetória, a gente consegue ajudar e dizer assim para a pessoa que lá no final do túnel existe aquela luzinha, que não é só balela, que não é só palavra solta no ar, né? Porque quando a gente está numa situação de dor, de sofrimento, de internação, vendo o nosso filho penar todos os dias ali pela vida dele, muitas vezes a gente se pega chorando e dizendo assim, não vai dar. Mas não desista, não desista. Siga firme, com fé, mas com fé, gente, em Deus, que Deus é maravilhoso. E Ele nos ajuda. Olha ali, ó, essas pecinhas aqui atrás só estão aqui por causa dele. E por causa do pai e da minha mãe, e um monte de gente que ajudou também, né? Cada vez que apertava o sapato, eu recorria para a família. Gente, vamos fazer corrente de oração para ajudar os meninos a sair daquela situação. E sempre Deus nos ouviu e Deus nos ajudou muito. Indiferentemente de crença, credo, religião, Deus é um só. E Ele que pode nos ajudar, e nessas horas mais difíceis a gente recorre a Ele. E eu só tenho gratidão, gratidão, gratidão por tudo que Ele nos proporcionou até hoje. Então você que está me assistindo, não perca a fé, não perca a fé. Confia, acredita que vai dar certo. Se Ele te deu essa missão, é porque você é capaz, é porque você pode, você consegue. E o seu filho é forte, seu filho é maravilhoso, ele é um vencedor, ele é um guerreiro. E ele vai sair dessa, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigada!